Glória a Deus, mais uma vez aqui na presença de Deus, né? Fazendo a vontade de Deus. Hoje eu quero ler aqui em João capítulo 15, onde Jesus fala que ele é a verdadeira videira, né? Que ele fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Qual é o mandamento do Senhor? Né? A gente vai falar disso daqui lá no finalzinho. E o meu mandamento é este. Eu vou falar agora. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso é o que é dar fruto. O verdadeiro amor. Não só pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, pelas pessoas conhecidas, mas dá fruto. Dar fruto é amar uns aos outros, assim como ele nos amou. Ainda a gente era inimigo quando ele nos amou. Então, quando a gente falar, quando a gente orar, chorar na presença de Deus, falando que ama a Deus, a gente então precisa saber disso. Precisa amar os nossos inimigos. Assim como ele nos amou. Porque ele nos amou ainda a gente sendo inimigo dele. Isso sim é amar. Isso sim é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é só simplesmente abrir a boca e falar que ama. Se o coração está longe disso. E como que a gente pode amar os nossos inimigos? A gente sabe que a nossa língua é uma espada afiada. Só o fato da gente orar pelos nossos inimigos, ao invés de mandar a espada, a gente já está amando. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, é claro. E depois aos nossos parentes, amigos e inimigos. Todos. Sem fazer acepção de pessoas. E isso também é palavra. Por isso a gente deve vigiar, né? Mas o homem é complicado. Eu não estou falando do homem só do mundo lá, não. É eu, você, todos nós somos complicados demais. Quando a gente menos espera, a gente já falou. Aí quando a gente percebe que fez, né? A gente tem que correr, se ajoelhar, orar, pedir perdão a Deus, pedir para Ele renovar as nossas manhãs, porque o homem é pecador. Davi é um exemplo desses. Tem muita gente que gosta de meter o pau em Davi. Eu mesmo já ouvi muito isso. Mas Davi era homem segundo o coração de Deus.
Não há homem no mundo que não peque. Todos nós pecamos. Mas o que é mais importante é a gente reconhecer a nossa pequenez. Saber que pecou, se ajoelhar e pedir perdão a Deus. É por isso que Davi era homem segundo o coração de Deus. Porque ele pecava, mas ele caía em si. Aí ele corria, orava, pedia perdão a Deus e se esforçava para que não viesse mais, né? Cair nessa tentação de erro. Isso que é importante. Mas se a gente não se der conta disso e vai pecando, pecando, vai falando, vai isso, aquilo, aí está longe de amar a Deus. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está vendo? Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Eram todos pecadores. Jesus chegou a chamar Pedro de Satanás, quando Pedro queria impedir Cristo de cumprir a cruz. Mas é claro que ele tinha aprendido, com certeza, e foi se ajoelhou ele, ali, pediu perdão a Deus, porque Pedro era a rocha, era o principal discípulo de Jesus Cristo, e todas essas coisas eles aprenderam. Então todo homem erra, todos. Não há um só sequer que não erra, que não peca. Mas o mais importante é reconhecer que somos pequenos. Se humilhar. Quanto mais o homem se humilhar, ser humilde, eu quero dizer, mais vai ser elevado nos reinos dos céus. Estais limpos. Não, deixa eu ler aqui embaixo. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ninguém pode dar fruto, ninguém pode fazer nada se não estiver em Jesus Cristo. Se não se ajoelhar, se não orar, meditar na palavra. Eu tenho passado assim por muitas provações. E dentro dessas provações tem algum tempinho que a gente às vezes fica sem muito meditar na palavra. É tanta tribulação, é tanta coisa que você acaba se esquecendo. Aí a coisa piora. Quanto mais a gente estiver na palavra, quanto mais a gente meditar na palavra, quanto mais a gente orar, mais Deus nos livra. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Jesus é a única porta, é o único Deus. Por isso ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida.
Ele é o único caminho. Ele é a porta para os céus. E se não estiver nele, se não crer nisso, vai ser lançado fora. Como a vara, esse secará. Deixa eu ler de novo. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançará no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. É forte. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Então a palavra tem que estar aqui dentro. Nisso é glorificado meu Pai, que dê muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. E assim sereis meus discípulos. Eita glória! Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos. Permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos. Como que a gente está, né? Como está o nosso coração com Deus? Como a gente está obedecendo os mandamentos? O que a gente está fazendo? Cada um, né? Quem quer entrar na presença de Deus, quem quer seguir verdadeiramente os passos de Jesus Cristo, não só aqui, mas lá em cima, que é o mais importante, é justamente isso que a gente precisa fazer. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Que entra. Porque a maioria das pessoas estão dispersas, gozando de outras coisas desse mundo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Que ele não está pedindo, será que dá para você fazer? Não, ele está mandando a gente fazer. Está mandando a gente fazer. O que é para fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo, né? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. É forte essa palavra, né? Até aqui já era para ter parado, mas a gente começa a ler e não tem jeito, né? E é até aqui que eu quero fazer a obra hoje. E assim eu agradeço em nome de Jesus.